Vamos para a aula então. Pessoal, a gente estava vendo. Bom, a gente meio que encerrou a parte do diodo propriamente dito, especificamente a respeito dele, né? Ou seja, agora a gente vai ver um tipo especial de diodo que é o LED. E depois, né, nas próximas aulas, nós iremos estar vendo circuitos com LED, circuitos especiais utilizando LED, diodo, desculpem. Então, vamos aqui para os LEDs. O LED, né, a definição de LED, ele é um diodo emissor de luz, tá? Como a gente já viu em diodos semicondutores, né, pessoal? A gente sabe que você tem uma junção, né, entre a camada positiva e a camada negativa do diodo, né? Temos aí uma junção, né, que a gente chama de junção PN. No entanto, em alguns diodos, dependendo do material que você está trabalhando com ele, né, dependendo do material, esses diodos podem emitir luz, tá? Eu já vou explicar como, né? Porque na realidade, quando você está no processo de junção dos semicondutores, pode ser que haja, né, a recombinação de átomos ionizados dentro da camada proibida. Não sei se vocês lembram da camada proibida, camada de valência e camada de condução. Ou seja, a camada proibida é uma camada livre entre a camada de condução e a camada de valência do material. Tá? É uma camada, digamos que apenas tem o ar ambiente, né? Então pode ser que esse ar se ionize nessa banda proibida e nessa ionização você vai emitir luz, a depender do material utilizado. Tá? Vocês já vão entender. Esses diodos são chamados de diodos emissores de luz, tá? Ou LED, que vem do inglês Light Emission Diode, e podem emitir luz visível, infravermelho ou ultravioleta. Relembrando, né, os conceitos de luz, né, nós vamos ter aqui, no caso, a luz visível, que é apenas um espectro, né, das luzes que nós podemos obter na natureza. Então, a luz visível ela é caracterizada pelo comprimento da onda. Ou seja, toda luz, né, pessoal, vocês devem estar lembrando das aulas de física, ela tem um comprimento de onda, né? A luz é comprimento de onda. Então, as cores que vocês olham no dia a dia são relacionadas a comprimento de onda que chegam na sua visão, tá? Então, nós, seres humanos, nós conseguimos enxergar, né, o comprimento de onda de 700 nanômetros até 400 nanômetros, tá? Então nós temos essa faixa, né, que nós conseguimos enxergar as cores. Abaixo de 400, né, você vai ter ondas mais curtas, né, que são os raios ultravioletas, o raio X e os raios gama. Vocês já devem ter ouvido falar, né, sobre raios ultravioletas, né, que são originários do Sol, que causam danos na pele, né? Então esse ultravioleta é uma luz que você não enxerga, tá? Você não consegue enxergar, porque ele está abaixo aqui, ó. Está abaixo da luz visível, tá? E acima da luz visível? Bom, acima da luz visível, né? Acima de 700 nanômetros aqui, ó. Aqui é 400, abaixo dela, ultravioleta, raio X, raio gama. Acima de 700 nanômetros, nós temos infravermelho, micro-ondas e as ondas de rádio. Ou seja, quanto maior o comprimento de onda, né, você vai ter, então, né, no caso, você também não vai enxergar. Então, o que nós podemos observar? Nós não conseguimos enxergar as ondas maiores que 700 nanômetros, e nem as ondas, né, ou luzes menores que os 400 nanômetros. Então, para vocês verem que nossa faixa de visão é bem pequena em relação à quantidade de luzes que são emitidas na natureza, tá? Bom, para que isso? É para vocês entenderem um pouco sobre a composição química do LED, né? No caso o LED, a composição dele, ele é geralmente feito, né? Essa característica da onda
é geralmente uma característica do material, né, que você vai empregar para o LED. Ou seja, se você quiser um LED vermelho, vocês estão vendo aqui, ó, o comprimento da onda, você vai ter que, no caso, utilizar um material semicondutor, lembrando, né, que consiga emitir essa onda nesse comprimento de onda aqui, tá? Se você quer um LED amarelo, a mesma coisa. Um LED verde, mesma coisa, LED azul claro, LED azul e LED violeta, né? Então, você tem laranja, enfim, você tem uma grande camada aqui de materiais que vocês podem empregar. Obviamente, os materiais na natureza eles são limitados, então os LEDs mais comuns são os LEDs, né? A maioria os LEDs azul, verde e vermelho, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, do RGB, que são as cores, né, que vocês veem, no caso, na tela do seu celular, na tela do computador, são combinações de cores. No caso, a cor vermelha, a cor verde, que está em inglês, né, e a cor azul. Por isso que eu coloquei aqui, ó, por meio de semicondutores normalmente de InGaN, né, que é o nitreto de índio galho, são formados os LEDs de luzes azul e verde. E esse aqui também é o arsenato de galho e alumínio, né, que é a composição química do LED para a luz vermelha. Esses são os 3 LEDs mais utilizados. Por quê, pessoal? Porque a gente combina, né, vocês devem saber que nós podemos combinar cores e obter outro tipo de cor. O RGB é muito utilizado, né, nos sistemas digitais. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Existem tabelas e tudo mais que vocês devem estar vendo em outra disciplina de informática, não sei. Existem tabelas para as cores, né? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês como é que faz as combinações de cores, né? Inclusive eu tenho um LED que faz isso, mas eu acho que não vai dar para eu mostrar para vocês. Mas aqui a combinação de cores, você está vendo aqui, enfim, isso aqui já é mais na parte de digital, tá, pessoal? Mas enfim, vamos abstrair a questão da numeração, né? Mas o que importa é que, por exemplo, aqui está esquecendo um pouco a questão da numeração, tá, pessoal? Para não confundir vocês, porque isso é mais na parte da área de digital. Mas digamos que aqui você tem uma marcação, ó, eu estou variando aqui, não sei se vocês estão vendo no monitor. Eu estou variando a luz vermelha, né? Vocês devem estar vendo aqui, ó. Ok? E digamos que a luz vermelha, né, vamos deixar um pouco mais fácil, está em 100%. Tá? Digamos que a luz vermelha está em 100% e as outras luzes estão em 0%, né? Ou seja, estão apagadas. Deu para compreender, pessoal, essa parte? Acho que até agora vocês não falaram nada. Não sei se vocês estão me ouvindo. Tá ok. Então, né, ó, se vocês repararem, você tem aqui o LED vermelho o tempo todo ligado, aí você apaga o LED vermelho, por exemplo, e liga o verde, né? Deu para compreender? A mesma coisa, ó, no LED azul, você apaga o verde, né? Liga o LED azul. Tá ok? Então o que acontece? Então, professor, mas assim, como nós podemos usar apenas 3 cores, né? Para poder, né, no caso, gerar todas as outras cores. Bom, é porque vocês devem estar vendo aqui, ó, como eu estou variando aqui o LED vermelho, ele tem, ó, uma variação na sua coloração, né? E a gente consegue variar isso de forma elétrica também, tá? Você pode diminuir a tensão, tudo mais, tudo bem. No entanto, ó, se eu deixar aqui o LED vermelho no máximo e ir aumentando o verde, ó, o que vai acontecer? Você vai mudando a cor que está ali, ó. Estão vendo? Tá virando mais um amarelado e tudo mais, ó. Chega bem aqui, você já tem um amarelo completo. Digamos que tem esses 2 LEDs acesos, eu vou acender o LED azul, ó. E aí, né, eu já tenho todos os LEDs ligados e misturados suas cores. Você tem a cor
branca. Então, o que eu quero que vocês entendam? É que com apenas 2 espectros de luzes, né, variando a intensidade de 3 LEDs, digamos assim, vamos deixar um pouco mais claro, eu consigo gerar outras luzes. Claro que, pessoal, isso aí é feito internamente no LED, tá? Não existe... Eu vou fazer um exemplo para vocês. Eu tenho um LED vermelho e verde aqui, né? Não quer dizer que eu aproximando esses LEDs vai gerar uma cor, não. Isso aqui é relacionado à composição interna dos LEDs das outras cores, tá? Podem ser feitos dessa forma. Então, né, pessoal, ó, desligo aqui o verde, fica só o vermelho e o azul, você já tem rosa, e você pode ir variando as intensidades, ó, e gerando várias outras cores, apenas com as colorações, deixando claro que apenas com essas cores vermelha, verde e azul, né? Tá? Deu para compreender, pessoal? Isso aí a gente vê desde do ensino do jardim de infância, né, pessoal? Aquelas cores primárias, né? Tudo isso tem uma função para lá na frente a gente entender outros conceitos, ó. Tá ok? Então, digamos que as cores azul, verde, vermelha e verde são as cores primárias, tá? Bom, voltando aqui para a aula de LEDs, então essas são as cores mais usadas e a gente tem o código RGB que consegue gerar outras cores, né? Como eu mencionei, celulares, computadores, todas as telas que vocês têm digitais, elas trabalham com essa codificação RGB, tá? Que parte do princípio que você consegue variar a coloração de qualquer coisa, variando a coloração vermelha, azul e verde, tá? Deixando claro aqui. Bom, aí eu tenho que falar também um pouco sobre a composição química desses LEDs, azul, verde e vermelho. No caso das luzes azul, eu já mencionei que é vocês não precisam se fixar muito na questão química, tá, pessoal? É só para vocês entenderem um pouco como funciona aqui o LED. Eu não vou cobrar, por exemplo, essa parte. A variação do comprimento da onda da luz varia de acordo com o comprimento da banda proibida, que eu já mencionei, e vocês já vão ver vão relembrar, né, porque a gente já viu isso nas aulas de semicondutores. Bom, aqui, né, eu falei apenas da luz visível, né? Porém, existem a luz que não é visível, né? Pelo menos para o nosso olho, né? No caso, são as luzes infravermelhas e ultravioletas. Vocês já devem ter visto, por exemplo, controle, né? Controle de televisão, né? Controle de rádio, enfim, controle em geral, de ar-condicionado e tudo mais. Quando vocês utilizam controle, né? Ele é remoto, né? Um controle remoto, daí o nome. Você aperta no controle e vai emitir uma luz. E essa luz é enviada para sua TV, que ela vai detectar essa luz, tá? E vai saber qual é o que você quis fazer com esse código. Então, você envia essa luz para uma TV ou para um ar-condicionado. O ar-condicionado vai captar essa luz pelo um outro componente, tá? Que é o diodo receptor de luz. Ele vai captar essa luz e vai decodificar o código, né? Porque esses controles, você codifica eles com base na pulsação da luz. Você, por exemplo, manda, digamos, um controle de TV. Vou dar só um exemplo. Você aperta na tecla 1 do controle, né? Digamos que essa tecla 1 corresponde a 3 pulsos do seu controle remoto. Ou seja, ele vai mandar um pulso, outro pulso e outro pulso rapidamente. Chega na TV, ela detecta esses 3 pulsos e vai, né, interpretar como um. Ou seja, você estava aqui no seu controle, né? Você envia esse código para a TV, né? Digamos que aqui é a TV. E ela detecta esse código e faz a função que ela desejar, no caso com a tecla 1, né? No caso, geralmente é para selecionar um canal, né, e tudo mais. Bom, feita essa prévia aqui rapidamente sobre controle remoto. Então, né, pessoal, mas uma coisa que vocês devem prestar atenção é que quando você usa esses controles, você não vê a luz, né? Ela está sendo enviada, mas você não vê.
Por quê? Porque geralmente você está utilizando aqui LEDs de infravermelho, tá? E esses LEDs são fabricados geralmente com esse material químico, que é o antimoneto de índio. E aqui é aplicação em alarmes, transmissão de dados, controle remoto e etc. Já você tem uns LEDs que são ultravioletas, que já não são muito utilizados. É muito utilizado na área médica, né? Para alguns tratamentos de pele, né? Também são luzes que você não vê. Tá bom? Bom, aqui, né, explicando um pouco mais quimicamente, né? Nós já vimos, pessoal, na aula de semicondutores, que os semicondutores ele possui uma banda de condução, uma banda proibida, que é essa área aqui que é vazia, e uma banda de valência, que é a área do material onde você tem os elétrons. No diodo, quando você polariza ele, o que acontece? Os elétrons saem dessa banda de valência e vão para a banda de condução. A banda de condução, pessoal, digamos que é a corrente elétrica. Tá ok? Quando esse elétron passa da banda de valência para a banda de condução, no diodo comum, né? O diodo comum aqui, ó, vou colocar o símbolo dele. Você não emite luz, né? Vocês concordam? A gente viu, fizemos até algumas práticas. Você não vê luz saindo dele, né? Obviamente. No caso do LED, pessoal, o que, que vai acontecer? Você vai, no caso, fabricar o LED com uma camada, com uma banda proibida X, né, determinada pelo fabricante, e o material, né, no caso aqui, por exemplo, esse material, não sei se vocês lembram do diodo convencional, né? A gente mencionou que ele é feito de silício ou germânio. São materiais que não fazem essa característica da emissão de luz. Já o LED, né, ele é um diodo também, só que é um diodo que ele é composto por um material diferente. No caso aqui, nós temos esse material aqui que eu mencionei no slide passado, que é o nitreto de índio-galho. Outro nitreto de índio-galho. E aqui é o arseneto de galho e alumínio. Enfim, vocês não precisam decorar essa parte, né? É só para vocês verem que diferentes materiais geram, ó, luzes diferentes. Então, por exemplo, esse aqui que é o nitreto de índio-galho, vocês veem que ele tem aqui uma distância X da banda proibida. Se vocês repararem, a banda proibida dele é mais distante da banda de condução, ó. E conforme essa distância e os materiais empregados, você vai ter um comprimento de onda saindo aqui, ó. Estão vendo? Luz, pessoal, é comprimento de onda. Então, conforme a distância aqui da banda proibida, você tem um comprimento de onda aqui. Nesse caso aqui é um comprimento de onda azul. Nesse outro caso, ó, a banda de condução, ó, ela ficou mais próxima da banda de valência. Ou seja, a banda proibida, né, ela diminuiu. No caso, os fabricantes fizeram isso e perceberam, né, que a onda, né, o comprimento de onda de luz visível emitida variou também. No caso aqui a gente já tem o verde. Novamente, só que mudando o material também. Aqui foi feita a mudança do material. Também você viu que a banda de condução chegou ainda mais próximo da banda de valência. Tá? Você polariza o LED, vai ter aqui a condução, vai ionizar esse ambiente aqui vazio e vai gerar uma luz. No caso aqui a luz vermelha. Tá ok? E aqui os exemplos físicos, né? Não tem muito mistério. Dos LEDs, né? O azul, o verde e o vermelho. Tá ok, pessoal? Vocês estão com dúvidas nesse slide de LEDs? Vocês podem perguntar, vocês estão muito calados aí, tô até preocupado. Tá dando para compreender, pessoal? Podem falar no chat, não tem problema. Tá ok.
tá? Pelo menos alguém se manifestou, né, pessoal? Vamos se manifestar mais, porque aí eu entendo que vocês estão aprendendo e eu consigo nivelar aqui o conhecimento, né? Então, por favor, vamos prestar atenção na aula. Como eu mencionei, a avaliação 1, né, vai ser, vocês já devem estar sabendo que vai ser no dia 29 da base técnica. E o assunto de eletrônica analógica vai ser esse que eu estou mencionando para vocês. Vai ser talvez eu não pegue muito a questão da nossa primeira lista, que é a questão de... Talvez vai ser uma questão da primeira lista só, que é mais uma revisão de eletricidade. Vocês já estão vendo isso também com o professor Jorge, né? Então vai ficar repetitivo se eu botar muita questão de eletricidade. Então vai ser só uma questão de eletricidade, provavelmente com lei de Ohm. Aí o resto das questões vão ser sobre semicondutores, diodo e LED, que é o último assunto aqui que a gente está dando aqui, tá? Bom, continuando a aula, se vocês estão entendendo. Então nós vimos que conforme a variação da banda proibida aqui, você vai ter, né, e também conforme a variação do comprimento da banda proibida e a variação também aqui do material, você tem comprimentos de onda diferentes, tá? Bom, aqui agora as características físicas do LED, né? Então vocês podem estar vendo aqui, né, que o LED ele tem essa característica aqui, né, da simbologia que vocês já viram, né, na segunda lista. A simbologia do LED é muito parecida com a do diodo, vocês podem estar vendo, com a diferença de que você tem essas duas setas aqui saindo, ó, do LED, do diodo, né? Logo, quando vocês virem esse tipo de simbologia, você já, de cara, você já determina que é um LED, tá? Bom, e o LED ele continua também com as mesmas características do diodo com relação ao anodo e o catodo. O catodo é essa parte que tem essa barra aqui, ó. E o anodo é essa parte da base do triângulo, né? Ok? É muito fácil de visualizar. E aqui uns exemplos físicos do LED, né? Você tem aqui o LED verde, amarelo, vermelho, tá? Geralmente esses LEDs aqui são bem pequenos, né? Mas você tem LEDs de diversos tamanhos, tá? Não chega a ser LEDs muito grandes, mas você tem LEDs de diversos tamanhos. Tá? Isso aqui é só um exemplo do uso na eletrônica analógica, por exemplo. E aqui como ele é constituído fisicamente, né? Você tem, primeiramente, o que vocês já estão carecas de saber, né? Que eu sempre repito, né? Mas é porque é muito importante, que é o catodo, o anodo, né? O anodo, como eu mencionei nas práticas, né? Geralmente no LED, é essa perna aqui que é maior. Vocês estão vendo que tem uma perna maior que a outra? Então essa perna maior geralmente é o anodo. Anodo, pessoal, é o positivo do diodo, que também está relacionado com a camada P, lembrando, né, de semicondutores. O anodo negativo relacionado à camada N do semicondutor. Bom, aqui já tem algumas partes mais construtivas, né, onde você vê que aqui no meio que está o semicondutor, o que importa pra gente, tá em inglês, desculpa aí, pessoal, mas foi o que eu consegui achar na internet mais facilmente. Semicondutor aqui está no meio, tá? Aqui você tem um filamento condutor também aqui no meio. A cápsula plástica, aqui é mais características construtivas, tá? E aqui uma camada refletora, né, pessoal? Porque como o LED emite luz, se você quiser aproveitar essa luz corretamente, você vai ter que usar o que? Geralmente, elementos refletores. Que elementos refletores são esses, professor? Na casa de vocês têm a lâmpada, né? Vocês devem ver que a lâmpada ela tem um elemento refletor envolto nela, né? Que faz com que a luz ela se propague melhor, né, no ambiente, geralmente em 360 graus, né? Já no LED é a mesma coisa. Você vai ter aqui uma camada, né? Ó, se vocês repararem aqui, ó, toda essa camada aqui envidraçada para você emitir melhor a luz, tá? Bom, essa aqui é a parte física do diodo, do LED, né? Vamos aqui para a utilização do LED, né? Bom, o LED, pessoal, ele é utilizado de uma maneira... Na verdade, ele só é utilizado... Como ele é um elemento que emite luz, ele só é utilizado normalmente na polarização direta. Embora ele também possa ser usado na polarização indireta, a utilização básica dele é polarização direta. Porque você só vai emitir luz se você tiver corrente. E na indireta você sabe que
né? Você não tem corrente. Logo, você não vai ter a luz. Tá ok? Bom, aqui como está no slide, né, pessoal? Vocês veem que o LED, por ser um diodo, né, pessoal? Nunca podemos esquecer que ele é um diodo, só que um diodo especial. Ele obedece às mesmas leis que regem a polarização direta de um diodo convencional, onde ele só irá conduzir e emitir luz se a tensão aplicada ao diodo for maior que a tensão de joelho do diodo. Tá? No caso aqui o diodo é o LED, tá, pessoal? Mas como é muito parecido, na verdade como é a mesma coisa, eu acabei deixando aqui diodo, mas é LED, tá? Bom, o LED ele também vai ter uma tensão, o LED real, né, pessoal? Que é o LED, a tensão VD. Essa tensão a gente viu no diodo que geralmente ele é 0,7 para silício e 0,3, se eu não me engano, para germânio, que tá, eu acho que eu mostrei para vocês também. Bom, o LED, né, diferente do diodo, ele tem outros materiais, tá? Então, normalmente, devido à utilização de outros materiais, você vai ter que contar esse VD como sendo outro tipo de queda de tensão. Por exemplo, nós temos aqui a polarização direta de um LED, onde você aplica aqui 9 volts no LED, tá? Passa por um resistor, você tem a corrente do diodo, que é a mesma corrente do LED, e você vai emitir luz. Esse VD aqui, né, você vai ter que verificar o LED que você está utilizando, a ficha dele, né? Normalmente o LED vermelho, ele tem essa queda de tensão de 1,8, então se aqui fosse um LED vermelho, o VD seria 1,8. Tá? Se fosse um LED verde, aí o VD seria outro, né? VD seria 2,1 no caso do verde. Se o LED fosse azul, professor, aí normalmente o VD seria 3,1. Por quê? Porque como nós vimos aqui nesse slide, você tem variação de material e variação também da distância da banda proibida. Tá ok? Então, se você tem esse tipo de variação, você também vai ter, né, no caso, uma queda de tensão maior ou menor. Tá ok? Isso aí é meio que para vocês como técnicos, vocês só devem mesmo verificar, né, a ficha técnica do diodo que você vai descobrir. Por exemplo, vou colocar aqui, quando você vai comprar um diodo, né, deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Diodo, ficha técnica, né? Você procura a ficha técnica do diodo, né? Ah, é o LED, desculpa. LED, ficha técnica. Vamos ver se eu acho fácil aqui. Tá, vou botar aqui para vocês, ó. Vamos lá. Vocês como técnicos, vocês estão fazendo um circuito, né, no caso com LED, aí você vai procurar aqui para comprar, né, um LED azul. Vocês estão vendo aqui o LED azul, né? A gente já consegue, devido à aula, nós já conseguimos identificar aqui cátodo, anodo. E vocês vão ver aqui a descrição dele, ó. Normalmente vai ter o modelo, né, para você procurar depois, com mais detalhes, o tamanho do LED, a lente da cor, no caso aqui a lente é transparente, mas a lente que ele fala é essa parte aqui que a gente estava vendo que serve para dissipar melhor a luz, né? Propagar melhor a luz. Então esse material aqui envidraçado, ele pode ser pintado também para caso você queira variar mais a tonalidade, sem mexer na característica elétrica. No caso aqui a lente é transparente, a luz é azul. Aqui você vai ter a corrente nominal do LED,
E a voltagem, verifiquem aqui que a voltagem está entre 2.9 a 3.4, tá? O que significa isso? Porque eu acabei de mostrar para vocês, né? Uma informação aqui que o LED azul ele geralmente tem esses 3.1 volts. E observem que o LED que eu estou comprando agora, né, que eu vou comprar, ele tem uma variação de 2.9 a 3.4. Por quê? Isso significa que a variação que esse LED consegue funcionar, né, você invertendo, né, no caso, variando, no caso, a sua intensidade de cor. Então, esse LED azul a 2.9 volts e a 3.4 volts, ele vai ter uma intensidade diferente. Talvez, se der tempo, eu consiga mostrar para vocês na prática, tá? Ou então a gente deixa para a próxima aula, já que tem poucos alunos. Então é isso. Os LEDs podem variar um pouco a sua tensão, mas se vocês repararem, está bem próximo a tensão que eu coloquei na tabela lá, tá? 2.9 a 3,4 volts. Então isso geralmente você vai ver de fabricante a fabricante, pode ter essa variação. E é isso, pessoal. O LED não tem muito mistério, né? No caso, se você quisesse, eu acho que eu não botei um exemplo aqui. Ah, eu botei o exemplo do diodo. Poxa. No, ah, acabei deixando um exemplo. Por exemplo, mas vamos fazer aqui um exemplo. Vou tentar corrigir isso aqui rápido. No LED. Bom, pessoal, então vamos usar aquele esquema elétrico, né, com LED, e vamos calcular, né, no caso, a corrente que está passando nesse LED, tá? No caso, a gente tem aqui aquelas mesmas configurações, 5 volts. Na verdade, eu vou botar aqui a configuração que está no exemplo, 9 volts e um resistor de 100 ohm. Considerando um LED azul. Tá ok? Verifiquem o que mudou na formulação da questão, né? No diodo, geralmente a gente está preocupado mais sobre se ele é silício ou germânio, né? Sua composição para a gente determinar o VD. Já no LED, a gente está mais preocupado com a cor do LED, né? Porque a cor ela tem correspondência, né, no caso, à composição química do LED. Então, eu considerei um LED azul e vamos fazer essa questão aqui rapidinho, né? O que vocês acham que a gente poderia começar a fazer aqui? Deixa eu ver se vocês estão lembrados da aula de ontem. O método de resolução é a mesma coisa da resolução do diodo, né? Você vai ter que achar uma tensão aqui no resistor, calcular a corrente aqui no resistor e essa corrente no resistor, circuito fechado, é a mesma corrente do diodo, tá? Eu vou deixar vocês pensando aí. Aí vocês podem colocar no chat, tá? Por favor, pessoal, coloquem alguma coisa no chat ou podem falar. Vamos interagir aqui, pessoal. Eu acho que a prática que eu ia mostrar pra vocês, eu vou deixar para a próxima aula. Talvez vou mostrar só um pouquinho aqui dos LEDs, como são polarizados, tá? Mas essa questão é que a gente precisa fazer, tá? Vamos lá, por onde a gente começaria? Para facilitar para vocês, eu vou até jogar a tabela aqui, ó. Podem falar, pessoal. Não precisa nem falar assim o resultado, mas por onde vocês começariam, né? Mais ou menos. Que a gente já viu isso aí na aula passada.
ver aqui as configurações. Beleza. Nenhuma ideia, pessoal? Poxa, acho que a gente vai ter que revisar mais esse assunto, né? Pelo menos pra gente começar a estar trabalhando melhor assim. É só questão de cálculo, pessoal. Então, não tem muito. Vocês já sabem lei de Ohm, vocês fizeram a primeira lista, né? Muitas pessoas fizeram. Vocês já sabem identificar, mas enfim. Tudo bem. A gente pode estar reforçando aí nas próximas aulas, talvez. Eu posso mandar vídeo aula, enfim. Mas vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, né, pessoal, você vai ter que identificar o que você quer. Você quer essa corrente aqui do diodo, que é essa corrente bem aqui. Bom, você tem aqui um circuito elétrico, vocês concordam? Positivo, negativo aqui. Onde você tem um resistor, né, pessoal? Aqui, ó, símbolo do resistor. Tá? E um LED, né? Lembrando, o símbolo do LED é esse aqui. Bom, no caso, o que você tem que saber? Você tem que saber esse ID bem aqui. O que normalmente a gente faz para saber uma corrente? Você usa a lei de Ohm, tá? O que diz a lei de Ohm? R é igual a V sobre I. No entanto, pessoal, eu não posso diretamente pegar esses valores aqui, ó, que vocês estão vendo. Eu não posso só chegar e fazer isso. R igual a 9 sobre I, né? No caso, R é 100. Eu não posso fazer isso. Eu não posso só chegar e fazer isso. Substituir R aqui pelo R da questão, o V pelo V da questão. Por que eu não posso? Porque isso aqui é um circuito que tem um LED. E o LED é um diodo real. Se ele é um diodo real, você vai ter uma tensão também aqui. Então você não pode considerar, no caso do resistor aqui, ó, a tensão incidente no resistor como a tensão da fonte. Você não pode, porque você tem um outro elemento aqui. Então você tem que resolver. É a mesma coisa quando você tem dois resistores, ó. Vocês lembram lá da primeira lista? Você tem a fonte, aí você tem um resistor aqui e outro resistor aqui, né? Pelo que a gente viu naquela lista, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar os resistores, né? Para poder aplicar a tensão da fonte. Porque senão... por que a gente faz isso? Porque se você não somar, você vai ter uma tensão aqui, digamos que é fazer um negócio fácil. Digamos que aqui é 10 volts e aqui é 5 ohm, 5 ohm. Dois resistores iguais. Para você saber a corrente que percorre esse circuito, você tem que somar os resistores. Por que você tem que fazer isso? Porque a corrente é uma só. Tá ok? Se a corrente é uma só, você tem que somar os resistores e calcular ela. Porque se você não fizer isso, você vai pegar só assim, pá, 10 5 é igual a 10 sobre I. I vai ser igual a 10 sobre 5, que é igual a 2. Então você vai ter 2 amperes. Mas não é 2 amperes que percorre esse circuito. Tá errado, porque você só considerou esse resistor aqui. Tá entendendo? Se você quiser considerar esse resistor, você tem que trabalhar, no caso, com outra tensão, porque na prática, né, como você vê aqui, né, no caso, se você tem um resistor aqui e outro resistor aqui, você vai ter duas quedas de tensão, tá? Você vai ter uma queda de tensão nesse primeiro resistor, tá, pessoal? Lembrando aqui a eletricidade básica. Vocês já devem estar afiado nisso, né, pessoal? E você vai ter outra queda nesse resistor. Então, você não pode considerar essa queda aqui como sendo a queda da fonte, no caso, a tensão da fonte. Porque se você considerar a tensão da fonte aqui nesse resistor, esse resistor aqui vai ter 0 volts. E não é assim. Por isso que a gente soma os resistores, porque quando você soma os resistores, esse circuito vai se transformar nesse circuito aqui, ó, com apenas um resistor, que vai ser a soma desse, 5 mais 5, 10. Aí sim, você pode considerar, né, no caso, a queda de tensão no resistor igual à tensão da fonte, porque, olha só, eles estão ligados, né, diretamente. Tá ok? Então, por isso que a gente não pode só aplicar o que tem nessa questão aí de cima,
só o que tem no enunciado, tá ok? Porque é uma questão que envolve resistor e diodo. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai ter que, de alguma forma, né, interpretar a questão. Por exemplo, eu sei que eu consigo resolver essa questão pela lei de Ohm, tá? Mas a lei de Ohm me diz que eu preciso de ter uma tensão, uma resistência e uma corrente. A tensão eu não tenho. Eu tenho a tensão da fonte, mas agora eu quero a tensão nesse ponto aqui do resistor. A tensão unicamente eu não tenho. Eu tenho a tensão no resistor e a tensão no diodo. A corrente é o que eu quero descobrir, a resistência eu já tenho. Então, o que você vai fazer, né? Você vai usar a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas. O que essa lei da malha faz, né? O que ela significa? Ela significa, né, que em um circuito fechado, tá? Vou apagar aqui para vocês entenderem melhor. A primeira coisa que vocês têm que fazer é interpretar que em um circuito fechado, você vai ter quedas de tensão nos componentes. Então, você tem quantos componentes aqui? 2 componentes e a fonte. Então, você vai ter uma queda de tensão aqui. A queda de tensão no resistor, a gente pode chamar de quê? VR. A queda de tensão no diodo, você já tem aqui, VD. Tá? Agora, o que você pode fazer para resolver essa questão? A primeira lei, ela indica que em um circuito fechado, a corrente que passa num componente é a mesma corrente que passa em todos os outros componentes. Então, a corrente que passa no resistor é a mesma corrente do diodo. Eu consigo resolver essa questão se eu souber VR, e aí eu faço assim. O resistor é igual à tensão que incide nele, que é o VR, sobre I. O R eu já tenho, o VR eu não tenho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir a tensão no resistor. Como eu faço isso? Pela segunda lei, né? A gente sabe que a tensão da fonte, é aquele exemplo que eu dei para vocês, 9. A tensão da fonte vai ser igual à soma das tensões dos consumidores. É igual ao exemplo que eu falei do litro de água, né? Então, você tem 1 litro de água, tá? E você tem 2 copos. Digamos que você serve 2 pessoas nesses 2 copos e acaba o litro de água. Então, era 1 litro, você tem 2 copos, então você tem 500 ml em cada litro. Então, a soma da capacidade, né, dos 2 litros vai dar, dos 2 copos vai dar o litro. Vocês estão entendendo? Então, você tem uma fonte e um consumidor. Então, pelas regras da física, né, você não pode, no caso, fornecer mais do que você tem, né? Então, na regra da energia, isso só acontece com dinheiro, né? Que você fica endividado. Mas na física, né? Não acontece isso. Então, você vai fornecer a tensão para esses consumidores e a soma delas vai dar a fonte. Então, vamos lá. Eu tenho a tensão da fonte, que é 9 volts. A tensão do resistor eu não tenho ainda. Mas, pessoal, eu vou ter a tensão no LED. Por quê? Porque eu mencionei que o LED é do tipo azul. Aí, por isso que vem a tabela. Você vai aqui na tabela, acha o LED azul aqui, 3.1 volts. Então, quem vai ser VD? Vai ser 3,1 volts. Aí, o que você vai fazer? Você vai isolar a tensão do resistor. Esse 3.1 passa para o outro lado, subtraindo, né? Vai ficar 9 menos 3.1. Que vai dar o que, pessoal? 5,9 volts. Então, a gente já tem a tensão no resistor aqui, ó. Aqui em cima, ó. VR igual a 5,9. Pronto. Esse circuito já está, digamos assim, você já matou a questão. Porque tendo a tensão aqui no resistor, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor da resistência, igual a VR sobre I. VR, a resistência você já tem, então isso aqui se torna 100 igual a VR, que é 5,9, dividido por I. Lembrando que eu estou calculando essa corrente aqui no resistor. Só que isso aqui é um circuito fechado. A corrente que passa no resistor é a mesma corrente que passa no diodo. Então, se eu descobrir essa corrente nesse ponto, é a mesma corrente que está nesse ponto. Então,
Por isso que eu digo que a questão está finalizada, porque aí o que você vai fazer? Você vai isolar esse i, você passa esse i multiplicando para o lado, vai ficar 100 vezes i, depois você passa o 100 dividindo, porque está multiplicando, vai ficar o que? I igual a 5,9 dividido por 100. Então a corrente, nesse caso, vai ser igual a 5,9 por 6, vai dar 0, acho que é 0,59 ampere. 0,059 ampere. Eu acho que é isso, né, pessoal? Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí na divisão. Então é isso, a gente acabou, né, de resolver uma questão com LED, tá? É muito idêntica a resolver uma questão com diodo. Só muda que agora, em vez de você ter o diodo de silício, o germânio, você vai ter a coloração. Eu vou dizer, é um LED azul, é um LED vermelho, tá? Então, se cair isso aí na avaliação, é basicamente assim. O importante é vocês souberem, né? Para vocês terem uma ideia, que a mais fácil daqui é o LED. O que vocês têm que saber é essa parte de circuitos aqui, né, de eletricidade básica, pessoal, que vocês já deveriam ter uma noção, assim, razoável, né, porque vocês já fizeram essa disciplina. E vocês estão vendo aí com o professor Jorge, agora de novo, né. Então, por favor, né, lei de Ohm, pessoal, interpretar um circuito é uma coisa que vocês podem praticar aí facilmente, tá? Dúvidas, pessoal? Quanto ao LED? Bom, se não há dúvidas, eu acredito que tem, vocês só não querem falar, não sei, não sei o que está acontecendo com a turma, mas vocês podem estar falando em particular se vocês quiserem no WhatsApp, tá, pessoal? Esse aqui é meu contato, eu vou estar fazendo a lista hoje, mandando para vocês. Então, se por acaso vocês tiverem vergonha de falar alguma coisa, vocês podem estar entrando em contato comigo no WhatsApp. Eu vou colocar a lista de exercícios, a nova lista com diodo e LED e semicondutores, no grupo e no Google Classroom, tá? Com relação ao Google Classroom, pessoal, aqui é a 203, né? Tem algumas pessoas, né, que ainda não estão no Google Classroom, tá? No entanto, essas pessoas estão vindo nas aulas, então são pessoas que estão vindo na aula, então é bom a gente poder estar no Google Classroom para vocês estarem vendo o material, tá bom? Então tem algumas pessoas que não estão no Classroom, mas não estão vindo nas aulas, então essas aí eu não vou, já é com a gestão, né, porque são as pessoas que estão faltando. Então eu vou colocar aqui o nome das pessoas que não... Professor, e quem tá aí com outro e-mail? Como assim? Porque eu tinha entrado com outro e-mail lá no Classroom. Mas o nome que tá... É porque assim, o nome que tá no Classroom é o seu? É Gustavo Pires. Então tranquilo. Eu acho que você já tá... Você tá ok, tá? Você não tá na lista. Seu nome tá ok aqui, né? Porque eu tô fazendo o controle aqui, pessoal, das atividades, presenças. Os que realmente eu não achei no Google Classroom, mas estão vindo nas aulas, são esses aqui, ó. Vou tentar colocar aqui. Ó, são só esses 3 nomes aqui que eu não achei no Google Classroom, tá? Então quer dizer que não estão cadastrados. E pessoal, não estando cadastrado no Google Classroom, vocês vão perder muita coisa, entendeu? Embora eu coloque no grupo do WhatsApp,
O professor Oi. volta lá só pra me tirar um print e mandar pra turma. Ah, no chat? Não, das pessoas que não estão cadastradas. Ah, eu coloquei no chat. Então tá bom. Você tá conseguindo ver no chat? Sim, professor, tô conseguindo. Ah, tá ok. Então, beleza. Aí vocês podem estar entrando, se vocês tiverem o contato do pessoal aí, para eles se cadastrarem no Google Classroom, né, pessoal? Aqui na tela vocês devem estar vendo o Google Classroom. Aqui é o código, tá? Eu vou estar repetindo aqui, porque podem ter pessoas que não vieram na aula, né? Ou entraram ou não estejam no grupo do WhatsApp. Vamos colocar aqui mais. E aqui o link do convite. Então você tem um código e o link. Pessoal, eu não estou chamando atenção nem nada assim. É mesmo só para vocês terem as ferramentas para estudarem, né? Então é sempre bom estar no Google Classroom, né? Aí o que você vai fazer no Google Classroom? Você vai aqui, né, nas atividades. Vocês vão ver que tem vários tópicos, ó. E aí vocês vão escolher os tópicos. No meu caso é a eletrônica analógica. Aí você vai aqui, né, no caso dos materiais, ó, tem aqui a primeira aula, você vai ter o slide, você vai ter o vídeo, tá? Na segunda aula não teve vídeo, mas tem um slide aqui. E assim vai. Você tem aqui o aula 3, slide, vídeo, aula 4 e eu vou estar postando no fim de semana as demais aulas da semana, tá? Bom, pessoal, é basicamente isso. É bom vocês estarem aqui porque vocês pegam esses materiais. Embora eu toda semana eu vou reforçando, né, no grupo. Não sei se todo mundo está no grupo, então quem não tiver, por favor, entrem. É um grupo que a gente criou, né, no início da disciplina que está as duas turmas, né? No caso, a turma no caso da turma, só um momento. Tá a turma 201 e 203. Como vocês sabem, dividiram novamente, né? Então não sei se vocês querem que eu coloque esse material direto no grupo da turma de vocês ou se eu boto nesse geral. Eu posso fazer os dois, tá? Também. Não tem problema. É porque realmente dividiram as turmas, aí ficou um pouco confuso, né? Mas vocês devem estar pelo menos no grupo da turma, né? Na 203, base técnica 203, ou então no grupo da base da eletrônica analógica, que eu criei lá pro pessoal. Bom, fizeram uma pergunta aqui no WhatsApp, eu ia encerrar aqui, mas perguntaram aqui, beleza, fizeram uma pergunta. Fizeram no WhatsApp, não se preocupe, não vou falar o nome, né? Quem fez. Mas assim, se vocês quiserem perguntar no WhatsApp também, eu tô aqui o tempo real aqui olhando, né? Se vocês estiverem com vergonha, né, pessoal? Não precisa ter vergonha, mas se tiverem. Bom, fizeram uma pergunta sobre o que são esses componentes. O RS é o resistor da questão, tá? Poderia ser só R, tá? Eu botei RS aqui só para distinguir dos outros exemplos, mas pode ser só R. O ID é a corrente elétrica do circuito. Então isso aqui é um circuito elétrico, você tem uma resistência aqui RS e a corrente ID. A corrente foi o que a gente calculou agora, tá? E esse outro elemento é o LED, tá? Simbologia do LED que a gente viu na aula. Ok? Ó, aqui é a simbologia dele, ó. Tá ok? Esse é o LED, a nossa aula foi sobre LED, tá bom? Então acho que deu pra tirar essa dúvida, tá? Mais dúvidas, pessoal? Bom, se não há mais dúvidas, eu desejo a todos um bom fim de semana, né? Eu vou passar as listas. Façam a lista. Aquelas listas que não foram, que já estão que encerraram os prazos,
Façam também, me enviam. Teve pessoas que me mandaram perguntando se podem enviar depois do prazo. Pode sim enviar, entendeu? Ela vale uma pontuação específica. E mais do que isso, né? Vale o conhecimento de vocês para avaliação, né? Do dia 29. Então, quem quiser fazer a lista, faça, entregue, vai ter uma pontuação, né? Não vai ser igual a das pessoas que entregaram no prazo, né, pessoal? Mas vai ser uma pequena variação, né? Então, todos podem ganhar a pontuação. Então, é só enviar, ok? Então é isso, desejo a todos um bom fim de semana e bons estudos, tá? Então até mais e boa tarde.